Sejam bem-vindos de volta ao nosso bate-papo aqui no YouTube. No nosso conteúdo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre o impeachment do Alexandre de Moraes, que acaba de entrar em uma nova fase. Por quê? Porque os parlamentares, nesse exato momento, acabaram de protocolar o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. E, cara, a partir desse pedido de impeachment, novos desdobramentos vão acontecer após isso e a gente precisa acompanhar tudo. Por quê? Porque não é só protocolar esse pedido e a gente cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem, porque não vai funcionar dessa forma. Isso aqui foi apenas um passo e todo mundo precisa estar envolvido nesse processo, acompanhando tudo de perto, inclusive, se disponibilizando a ajudar nessa causa. Eu, você, todo mundo precisa se mobilizar, porque a gente está passando por um momento extremamente complicado na nossa democracia, na nossa liberdade. Enquanto nós temos um fôlego com as outras mídias sociais no ar, como essa que você está acompanhando aqui, esse conteúdo, porque a gente não sabe até quando esse formato, esse modelo que a gente tem de mídia social vai continuar no ar, né? Vai continuar aberto para todo mundo. Então a gente tem que aproveitar esse fôlego para se posicionar, porque não vai ser somente apenas aguardar os parlamentares se mobilizarem, porque isso não vai rolar. A gente precisa de pressão, a gente precisa de apoio popular, a gente precisa de gente na rua, a gente precisa de pessoas entendendo de fato o que está acontecendo e se mobilizando para que a gente consiga, de uma vez por todas, acabar com a censura no nosso país. E isso precisa partir única e exclusivamente do povo. E os representantes do povo que estão lá no Congresso nesse momento, eles precisam entender o recado. E se eles não entenderem o recado, o povo precisa se mobilizar, precisa se manifestar e mostrar de uma forma veemente qual é a nossa posição e que nós não estamos satisfeitos com a forma como a nossa política, a nossa justiça está sendo tocada aqui no nosso país. E você é uma peça muito importante nesse processo. Ah, Josué, mas eu não conheço ninguém, eu não sou influência, como é que eu posso ajudar nessa causa? Só o fato de você estar acompanhando esse conteúdo, dando visualização, dando engajamento, isso aqui já ajuda demais, cara, os algoritmos entregar cada vez mais conteúdos como esses aqui, não só o meu, mas conteúdos como esse aqui para mais pessoas. Outra forma é você compartilhando esse conteúdo para mais pessoas, pelo menos uma pessoa que você conheça, você já vai estar ajudando em muito. E uma outra forma também é você se posicionar, você gravar um vídeo, gravar um stories, colocar uma publicação no seu Instagram, no seu YouTube, no teu Facebook, mandar mensagem para alguém no WhatsApp, enfim. Você também se posicionar para fazer com que cada vez mais pessoas tenham acesso a essas informações, a tudo o que está acontecendo aqui no nosso país. Não adianta a gente aguardar somente os políticos, porque tem muita gente em cima do muro nesse momento, e essas pessoas só vão sair de cima do muro quando a gente chacoalhar esse muro. Porque a pressão que foi feita na Avenida Paulista, de repente, não tenha sido suficiente para que essa galera saia de cima do muro e escolha um lado, o lado do povo nesse momento. Fica comigo até o final aqui do nosso conteúdo para você entender como é que foi esse processo de protocolar o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, porque não foi fácil, colocaram muitas barreiras, entender também como é que tudo isso impacta diretamente na nossa mesa. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu vou fazer como eu faço sempre, eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início, você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deixou o like antes do anúncio começar, na verdade. Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, calma, aguarda, segura a sua mãozinha aí e acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que esse conteúdo em algum momento agregou algum valor, aí faz sentido você deixar o seu like aqui no conteúdo e aproveite também para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho. Olha essa matéria que acabou de sair aqui na CNN. Oposição entrega pedido de impeachment de Moraes ao Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Os parlamentares foram recebidos pelo presidente do Senado para apresentação do requerimento. O ministro é alvo ainda de outros 22 pedidos de afastamento. Não é só esse pedido de afastamento de impeachment, não. Tem outros 22. Só que esse daqui tem muitos indícios de que realmente o Alexandre de Moraes, segundo o que os próprios parlamentares, que os próprios senadores levantaram, que o Alexandre de Moraes tem passado por cima da Constituição brasileira. E está aqui o momento em que o Rodrigo Pacheco recebe o requerimento, né? Está aqui na mão dele, ó. Congressistas da oposição ao governo Lula apresentam nessa quarta-feira, dia 9, um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O documento conta com mais de 150 assinaturas de deputados e foi entregue a Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, mas ainda não foi oficialmente protocolado no Senado, porque tudo depende do Pacheco, e o Pacheco, nesse momento,
faz parte ali da lista dos deputados que estão em cima do muro. Não decidiram se vão votar contra ou a favor, são os indecisos. O avanço do requerimento no Congresso depende da decisão do Rodrigo Pacheco, que precisa encaminhá-lo para o despacho da mesa diretora do Senado. O senador, no entanto, já sinalizou que vai segurar os pedidos contra os integrantes da Corte, ou seja, que o Senado ainda não atingiu o número de votos necessários para que realmente esse pedido possa ser protocolado, e a gente vai entender mais para frente isso. Olha só o que disse o líder da oposição no Senado. Solicitamos ao presidente Rodrigo Pacheco que dê andamento ao processo de impeachment. O sentimento que tivemos é de que ele vai fazer uma análise com critérios técnicos e jurídicos. Esperamos, de forma muito serena, que qualquer que seja a compreensão daqueles que compõem a mesa diretora do Senado, que dê ao plenário a prerrogativa de deliberar, ou seja, manda para a Câmara dos Deputados para a gente entender o que aconteceu, ver quais foram os crimes que o Alexandre de Moraes cometeu, para que esse pedido de impeachment possa ganhar corpo. Ou seja, meus amigos, não é uma jornada fácil, é uma construção, é tijolo por tijolo. E aqui está se colocando mais um tijolo nessa construção, desse pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Está exatamente na mão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se vai para frente ou não esse impeachment do Alexandre de Moraes. E para chegar nesse momento também não foi fácil não, cara. Segundo o deputado federal Gustavo Gaia, o Rodrigo Pacheco fez uma manobra para que os senadores pudessem votar a partir de casa, como se fosse o home office. Não precisaria ir lá para o Senado para votar em nenhuma sessão. Todo mundo podia fazer isso, tudo isso home office. Por quê? Sabendo que aconteceria essa pressão lá no Senado, com os parlamentares protocolando o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Mas mesmo assim não foi suficiente, porque os deputados foram mesmo assim para o plenário, os senadores também foram, os senadores de oposição foram lá para o Senado, e o Rodrigo Pacheco foi obrigado também a ir e acabou recebendo lá o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que nesse momento está nas mãos dele. Para ele avançar, cara, algumas coisas precisam acontecer, e eu vou trazer alguns rascunhos aqui do que eu desenhei, para você entender exatamente a que fase que nós estamos agora do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes e para onde esse pedido de impeachment pode encaminhar a partir de alguns desdobramentos. Presta atenção aqui junto comigo. Bom, no centro disso tudo, o que nós temos é o quê? É o impeachment do Alexandre de Moraes. E a gente vai separar esse momento, em duas partes. A primeira parte aqui, é o povo, a manifestação do povo que quer o impeachment do Alexandre de Moraes, e do outro lado, a classe política, que também uma grande parte da classe política, representada pelo povo, está também se manifestando com relação ao impeachment do Alexandre de Moraes, se manifestando a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. E o povo, nesse exato momento, está se manifestando a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, como a gente viu aqui na Avenida Paulista, agora no dia 7 de setembro, uma quantidade enorme de pessoas indo para a rua. Ninguém obrigou as pessoas a irem para as ruas, ninguém obrigou ninguém a levar cartaz, ninguém obrigou ninguém a ir a um discurso, ouvir discurso do Silas Malafaia ou do Bolsonaro. As pessoas foram lá para protestar contra o que está acontecendo no nosso país com relação à liberdade de expressão, que está vindo à tona após o vazamento das mensagens do Alexandre de Moraes, pedindo para bloquear as pessoas de direita aqui no nosso país em um momento eleitoral, ou seja, um momento muito complicado. Então, as pessoas estão se manifestando nesse exato momento, como aconteceu lá na Avenida Paulista e no Brasil inteiro, porque a manifestação não aconteceu só em São Paulo, aconteceu no Brasil inteiro, a principal foi em São Paulo. Então está aqui o povo se manifestando. Um outro movimento do povo também, de manifestação, é aonde? É nas redes sociais. Nas redes sociais as pessoas estão se manifestando contra o Alexandre de Moraes, a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Por isso que a gente tem visto aí várias listas de abaixo assinado contra o Alexandre de Moraes, ganhando milhões e milhões de assinaturas. Ou seja, as pessoas estão colocando pressão no impeachment do Alexandre de Moraes a partir das redes sociais. Enquanto nós temos fôlego aqui nessas redes sociais que ainda estão disponíveis nesse momento, a gente precisa se manifestar. O que não pode acontecer é você que está aí do outro lado achar que tudo isso que está acontecendo não vai impactar na sua vida, porque a partir do momento que existe uma grande chance de ter uma censura no nosso país e você não fizer nada, absolutamente nada, cara, você está deixando essa oportunidade passar da gente lutar contra isso. E lá na frente, alguns anos para frente, você vai acabar se arrependendo de deixar as coisas tomarem a proporção que o sistema quer. Por que você acha que o X, o antigo Twitter, foi bloqueado aqui no nosso país? Porque era uma rede social que não tinha censura. Porque isso aqui é a pura manifestação do povo. E essa galera
não quer que isso aqui aconteça. Agora, quando o povo se manifesta, quando o povo vai para as ruas, quando o povo comenta sobre isso, quando o povo compartilha os conteúdos, faz um movimento, o que acontece? Isso começa a jogar uma pressão em quem, hein? Nos políticos, que são os representantes do povo. E nesse momento, nós temos 150 deputados a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Ou seja, o povo fazendo a manifestação, coloca a pressão na classe política e a classe política começa a se movimentar para quê? Para pedir o impeachment do Alexandre de Moraes. E nesse momento também os senadores estão se manifestando. Temos, nesse momento, 31 senadores a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, que ainda não é o suficiente. Nós precisamos de mais 23 senadores, para que a gente possa formar 54 senadores, no total de 80 senadores que tem, 54 a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, isso já começa a avançar. Então, desses 23 aqui, ó, onde é que a gente vai buscar esses 23? Temos 34 senadores em cima do muro nesse momento, então esses 23 aqui a gente vai ter que buscar aqui, porque 16 senadores são contra o impeachment do Alexandre de Moraes. E quem é a galera que é a favor, é contra e está em cima do muro nesse momento, hein? Bom, vamos lá, vamos ver como é que está o placar nacional do impeachment do Alexandre de Moraes. Os senadores, como é que os senadores estão votando aqui, né? Se estão contra, estão a favor, se estão em cima do muro. Nesse momento, 31 senadores estão a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. 16 senadores estão contra o impeachment do Alexandre de Moraes e 34 senadores ainda estão em cima do muro. Não se decidiram se vão votar contra ou a favor. Eu não consigo entender o que falta, né? Qual é a informação, qual é o elemento, qual é o insumo que falta para os senadores simplesmente escolherem um lado. Na realidade, será que esse pessoal tem rabo preso com Alexandre de Moraes? Porque indício não falta. Manifestação das pessoas também não falta. As pessoas estão indo para a rua. O que está fazendo esses senadores ficarem em cima do muro nesse momento? E quando é que eles vão também tomar um partido, escolher um lado, hein? A gente está aguardando isso aqui, senhores senadores. Esses aqui que estão marcados de verde são os senadores que são a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Dá uma olhadinha nesses caras aí, ó. Marca bem o rosto dele, o nome deles aqui. Inclusive, no final aqui do nosso bate-papo, vou deixar aqui no conteúdo, na descrição do conteúdo, o link para você acessar essa página. Esses laranjinhas aqui, ó, são os senadores que estão indefinidos, inclusive o Rodrigo Pacheco também. Que lado o Rodrigo Pacheco vai escolher, hein? Se ele vai votar a favor, contra. O Romário também aqui do Rio de Janeiro, hein? Do PL. Será que ele vai votar a favor ou contra? E esses que estão aqui em vermelho, né, são exatamente os senadores que votaram contra o impeachment do Alexandre de Moraes. Marca muito bem aí o rostinho deles. Afinal de contas, se você é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes e o seu senador votou contra o impeachment do Alexandre de Moraes, cara, tá na hora de você rever seus conceitos, porque o seu senador ele não tá te representando mais. Você colocou ele lá para te representar. E você é a favor e o cara é contra. Cara, tá na hora de você buscar um outro senador que esteja de acordo com os seus princípios. Mas aonde tem uma grande questão aqui, ó, é nos deputados, cara. Olha só a quantidade de deputados que votaram a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Nesse momento, 156 deputados votaram a favor. 140 deputados ainda estão indefinidos. E olha só isso aqui, cara. 218 deputados votaram contra o impeachment do Alexandre de Moraes. Meu amigo, a gente precisa realmente entender o porquê que esses caras estão votando contra o impeachment do Alexandre de Moraes. É muito importante a gente colocar a luz em cima desses deputados aqui, ó. Essa é a lista dos deputados que votaram contra o impeachment do Alexandre de Moraes. Tá aqui, ó, o MDB, Republicanos, PSD, PDT, Progressistas, PT, Partido Verde, PSOL, enfim, União Brasil, uma série de deputados aí ó, que votaram contra o impeachment do Alexandre de Moraes. Por que será, hein? Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, só trouxe alguns elementos e a gente vai dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui no campo dos comentários. Deixa sua mensagem, ela é muito importante. Eu quero saber sua opinião, se você é a favor, se você é contra o impeachment do Alexandre de Moraes, se você é contra o bloqueio do X aqui no nosso país, se você é a favor. É muito importante a sua participação para dar corpo aqui para o nosso bate-papo. É importante também você compartilhar esse conteúdo se você acredita que essas informações precisam chegar em mais pessoas, cara, porque essas informações que a gente trouxe aqui hoje, você não vai ver isso aqui na grande mídia, meu amigo, não vai. Então é importante você me ajudar compartilhando esse conteúdo com mais pessoas. Se você curtiu aqui o nosso bate-papo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, ó, no nosso próximo conteúdo.